Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. O mês de agosto apresentou chuva na região sul do Brasil, mas nos últimos dias, até mesmo no sul do país, a chuva tem acontecido com menor intensidade e de forma mais rápida. E o Brasil Central segue com tempo seco, o que é natural para a época do ano. Nos próximos dias, a chance de chuva é muito pequena. Esta vai ser uma semana que vai encerrar praticamente sem chuva em grande parte do Brasil. Só tem previsão de chuva para o extremo norte do país e para a faixa leste do Nordeste. O centro do Brasil segue com tempo seco e para a região sul, mais variação de nebulosidade do que chuva mesmo. Quando começa a segunda quinzena, lá por volta do dia 17, 18, aí aos pouquinhos a chuva retorna, devido à presença de áreas de instabilidade, à formação de novos sistemas, mas com a chuva ainda muito restrita, especialmente ao Rio Grande do Sul, onde há inclusive uma expectativa de chuva acima da média. Agora, entre Santa Catarina e o Paraná, mesmo com previsão de chuva nesse período de 19 a 25, o volume não alcança a média histórica ou fica muito perto disso. E o centro do Brasil vai seguir com tempo firme, o que é natural, pelo menos por enquanto, para essa época do ano. Após isso, tem chuva de novo, mais uma frente fria vai chegar ao sul do Brasil na virada do mês, provocando chuva nos três estados, mas especialmente no centro e norte do Rio Grande do Sul, incluindo as áreas do Sicredi Biraiaras, e a porção central do país vai seguir com tempo firme, apenas com variação de nebulosidade entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e algumas áreas de Minas Gerais. Começando o mês de setembro, a chuva no sul do Brasil aumenta tanto em relação à intensidade quanto à sua abrangência e aos poucos também começa a se desenvolver mais as instabilidades provenientes da Amazônia. Com isso, aos pouquinhos começa a surgir alguma instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. De 9 a 15 de setembro, isso se torna mais evidente, com chuva forte nas áreas mais ao norte do Brasil, já contemplando o norte de Mato Grosso e o sul do país, novamente com chuva nos três estados. Isso se repete no período que vai até o dia 22 de setembro, com chuva mais volumosa e abrangente no sul e alcançando finalmente de forma um pouquinho mais expressiva áreas como Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. E cada vez mais as instabilidades se espalhando entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Bom, para os próximos 60 dias, começando por Guabiju, os próximos dias agora seguem com tempo firme. Só depois do dia 18 é que teremos os primeiros episódios de chuva retornando e aí gradualmente a chuva aumenta tanto em relação ao volume quanto em relação à sua frequência. E aí, pelo menos até o começo de outubro, não há falhas muito significativas em relação à chuva. A temperatura ainda deve variar, tem queda prevista ali depois do dia 18. Isso porque ali por volta do dia 18 vai entrar um sistema de alta pressão que dificilmente vai provocar alguma chuva significativa nesse período, mas vai provocar uma nova queda de temperatura, ali em torno de 2, 3 graus, ou seja, com possibilidade de gear. Após esse evento de frio, dificilmente a temperatura cai com tanta intensidade a ponto de provocar geada. Nova Bassano, o mesmo cenário. Por enquanto, nada de chuva. Depois do dia 18, ocorrem os primeiros episódios de chuva. A temperatura ainda cai um pouco, podendo formar geada ali por volta do dia 18, 19. Depois disso, a chance de geada diminui muito e a frequência de chuva deve aumentar. Para o Triângulo Mineiro, nada de chuva até o comecinho ali do mês de setembro. Tem alguns episódios de chuva ali por volta do dia 10 de setembro, mas é no final de setembro que aí sim há uma expectativa da chuva começar a ganhar mais intensidade e maior frequência também. A temperatura gradualmente deve subir, tanto a temperatura da madrugada quanto a temperatura da tarde. Tapira também, apresentando tempo firme nesses próximos dias, com temperatura em elevação. Tem um episódio rápido de chuva por volta do dia 10 de setembro, mas é entre final de setembro e começo de outubro que aí sim observamos a ocorrência da chuva agrícola com maior frequência nessa região. Para os próximos 10 dias, para os municípios do Sicredi e Biraiaras no Rio Grande do Sul, algo em torno de 5 a 12, 11 milímetros no máximo, tá? E essa chuva aqui
Ela deve acontecer só na semana que vem. Por enquanto, agora, para esses próximos dias, a chance de chuva é muito pequena. Para o Triângulo Mineiro, nada de chuva por enquanto. O tempo segue seco para o decorrer dos próximos 10 dias e, como eu mostrei no gráfico, lá no comecinho do mês de setembro que teremos os primeiros episódios de chuva para o Triângulo Mineiro. Por hoje é só. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.